O Jornal da Rede Alesp vai conversar agora com Esther Sabino. Ela é professora associada do Departamento de Moléstias Infecciosas da FMU São Paulo. Ela explica para a gente o que é o sequenciamento do genoma do SARS-CoV-2 no Brasil. Bom dia, Esther. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada, por estar participando e levando para o telespectador mais informações. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Doutora, Esther, a senhora já faz parte, desse momento histórico, não só aqui no Brasil, mas também no mundo. Gostaria que a senhora começasse contando para os nossos ouvintes como foi esse processo de sequenciamento do genoma da Covid-19, como foi o processo em si. Então, nós trabalhamos há muito tempo com sequenciamento. Nós temos um projeto grande com a FAPESP, que permitiu, desde o ano passado, estabelecer novas técnicas, tentando baratear a forma e facilitar o sequenciamento. Então, esse projeto, que chama KD, com 2 Ds, até tem o site dele, e vocês podem consultar para ver os resultados. Esse projeto, ele busca tentar analisar vários vírus, principalmente os arbovírus. Então, nós fomos nos organizando e adquirindo conhecimento e melhorando as técnicas para facilitar esse sequenciamento. Então, quando os vírus chegaram no Brasil, no começo de fevereiro, os alunos estavam já todos treinados e a técnica já estava fácil para ser realizada em um curto espaço de tempo. A gente também nós temos colaboradores internacionais, o que facilitou a rapidez com que a gente fizesse a análise dos dados, porque para estudos assim você precisa estar bem conectado, sabendo do que está acontecendo no mundo e tendo essa capacidade de interação. Então, na verdade, é o fruto de um trabalho a longo prazo, que culminou com essa rapidez. É o fato de você estar pronta para fazer no momento da emergência. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho o que é o sequenciamento e a importância dele no combate ao coronavírus, por favor. Então, o sequenciamento você acha a identidade de qualquer ser vivo. O genoma do vírus, ele tem letrinhas, e isso significa, e através dessas letrinhas você passa o código da vida, como que são codificadas as proteínas e como esse agente vai sobreviver no meio ambiente. Então, os vírus, esse vírus particularmente é um vírus RNA, ele tem 30 mil letrinhas. Então, quando você sequencia, você sabe a ordem e também sabe quanto um vírus é diferente do outro. Então, no decorrer da replicação dos vírus, eles adquirem mutações. Então, esse vírus que chegou no Brasil em fevereiro, tinha 3 mutações em relação ao vírus original da China. E com o tempo, a gente sabe que em torno de 1, 2, 3 mutações por mês que esse vírus vai adquirindo. Ele até nem adquire tantas mutações assim. Mas essas mutações vão acumulando e você consegue entender de onde vêm os vírus e por onde eles passaram. Então, uma mutação que acontece aqui no Brasil, por exemplo, depois, todos os descendentes daquele vírus terão aquela mutação. Então, você, de alguma forma, pode marcar e inferir a origem de alguns vírus. Isso foi importante, por exemplo, para recentemente o pessoal provar a reinfecção. Então, eles sequenciaram uma amostra antes e depois e mostraram a reinfecção. O sequenciamento também pode ter importância para a vacina. Você precisa saber se a vacina se tem mutações em pontos importantes da vacina, se tivesse algum medicamento antiviral, às vezes surgem mutações que podem gerar, como se fala, resistência àquela medicação. Então, para isso que você precisa sequenciar. Professora, quem está falando é Lilian, bom dia, Já falei com a senhora agora há pouco. A gente sabe que teve sequenciamentos, na Alemanha e na Inglaterra, aqui no Brasil. Qual a diferença? Teve diferenciação entre sequenciamento em cada país? Não, você com o tempo vai adquirindo essas pequenas mudanças. Nós sabemos hoje,
Depois daquele primeiro caso, nós aumentamos a nossa casuística, chegamos a estudar quase 500 amostras até o final de abril, e o que a gente sabe é que entraram mais de 100 linhagens no Brasil. Mas dessas 100, só 3 permaneceram. Então, 3 são responsáveis pela maioria das cepas detectadas depois de março. Então, teve como se fosse um funil, e nem todos os indivíduos que entraram no Brasil e infectaram algumas pessoas no começo, essa infecção espalhou. Então, a epidemia, como a gente conhece, provavelmente vem de apenas 3 linhagens que foram introduzidas no país. Com o tempo, provavelmente, essas linhagens ficam diferentes das outras. Nós sabemos que as 3 vieram da Europa, mas com o tempo vão ficar como linhagens mais comuns no Brasil, e as mutações, na medida que a gente continue sequenciando, nós vamos entender bem o que marca as sequências das pessoas que estão sendo infectadas aqui no país. Doutora, em relação a essas mutações, a gente sabe, por exemplo, que o vírus da gripe, ele vai sendo atualizado a vacina todo ano, né? Porque ele sofre pequenas mutações. Se a gente aplicasse a mesma vacina em um ano, nos outros anos, por exemplo, nos idosos, talvez não teria o mesmo efeito. Em relação ao vírus, essas mutações, então, elas não são tão importantes, pelo menos é o que os estudos têm mostrado até o momento? Nesse sentido de diversidade, não. Pode ser que sejam necessárias vacinas repetidas para o Covid, a gente não sabe ainda. Quer dizer, nada em ciência, a gente tem que ter o tempo e tem que analisar. Ninguém consegue predizer as coisas. Você precisa ter os dados e através dos dados você analisa e você conclui. Então, quando você ainda não tem os dados, você não consegue saber exatamente qual vai ser a necessidade de repetir a vacinação. Mas o maior problema no caso do Covid é a resposta, quanto a resposta dura. Se essa resposta demora, a pessoa consegue produzir quantidades de anticorpo suficiente por um período. Se for anticorpo, pode ser que nem seja anticorpo principal, que seja uma resposta celular. Mas quanto essa resposta é necessária para você precisar repetir a vacina. Acho que o exemplo que as pessoas conhecem mais é a vacina de tétano, em que você tem que repetir sempre a vacina em períodos de 10 anos. Então, mais ou menos da mesma forma, esses estudos tão necessários de fase 3 vão nos dar alguma indicação de quanto tempo dura essa imunidade e por quanto tempo ela protege os indivíduos. Então, quanto você vai precisar repetir, vai ser menos importante a variação do vírus e sim mais importante quanto a resposta imunológica permanece nesses indivíduos. Doutora, a senhora falou inicialmente que, eu me lembro que eu já ter lido que no Brasil foi criado um kit que possibilitou que esse sequenciamento fosse feito em 24 horas, enquanto em outros países demora até mais de uma semana, né? Eu queria que a senhora já falou no início, mas replicasse um pouquinho e falasse da importância do investimento nessa área que o Brasil tem feito, especialmente São Paulo, por meio da FAPESP, porque se não fossem esses investimentos e esses estudos talvez o Brasil não tivesse essa importância que ele está tendo nesse sequenciamento. Não, o que eu quis dizer assim, o sequenciamento com essa técnica, que é uma técnica do Mini-Ion, ela é rápida, ela dura 48 horas. A questão do que a gente discutiu no começo é como fazer isso num custo menor. E o que a gente trabalhou nesse período de tempo foi tentar diminuir o custo para que a gente possa fazer um número maior de amostras num tempo rápido. Era isso que a gente estava trabalhando, principalmente com foco em dengue. Nosso objetivo original do nosso projeto FAPESP era a dengue, mas que facilmente pode ser extrapolado para a questão do Covid. Era tentar desenvolver ferramentas que detectem rápido e detectem e mais barato. Entendi. Você precisa disso em alta escala, muitas vezes. Neste caso deste agente, talvez você não consiga usar para você definir aonde que a epidemia, porque a epidemia foi tão grande, tão rápida, que o dado de sequência não conseguiria ajudar a deter a epidemia. A primeira vez que foi usado esse tipo de ideia foi, por exemplo, na epidemia de ebola. Para o ebola é muito importante você saber de onde está vindo a epidemia.
E como o vírus muda mais que esse, fica mais fácil você traçar geograficamente os casos. Então, se você sabe, eu estou sequenciando esse vírus e ele é dessa região, eu consigo saber aonde está acontecendo os casos de forma ativa. No caso do Covid, é importante sequenciar, mas a gente aprendeu que ele não muda tanto, então fica mais difícil você fazer essa ligação e definir estratégias de vigilância baseada em sequenciamento. Uhum. Mas para outros vírus, isso pode ser muito importante, e aí você tem um vírus, uma forma de realizar o teste mais rápida e barata pode ser muito importante para a vigilância. Doutora, a senhora, logo mais, a partir das 15h aqui, pela Rede Alesp, você vai acompanhar ao vivo o ciclo ILP-FAPESP, com o tema Genoma, Ciência da Vida. E a senhora abre as palestras desse tema. Eu gostaria que a senhora falasse, então, da importância de se trazer ao Legislativo uma discussão desta. Eu acho que o importante não só mostrar como foi feito esse estudo, mas simplesmente como são os outros vírus e as outras epidemias, e como você fazer para detectar um novo agente. Uhum. Porque eu acho que a gente tem que nós precisamos estar preparados para fazer o mesmo caso esse coronavírus tivesse começado no nosso mercado, o que nós teríamos aqui montado para detectar e responder rapidamente para o mundo, para nós mesmos e para o mundo. Então, essa vigilância precisa estar montada, e eu acho que é um pouco isso que a gente precisa trazer, a importância de desenvolver tecnologia nesse sentido, e que vigilância é a base para conter uma epidemia. Quanto mais rápido a gente age, é mais fácil você conter o problema e diminuir o impacto que isso tem na economia. Bem, professora, a gente agradece, o nosso tempo acabou. Muito obrigada aqui por ter vindo tirar as nossas dúvidas. E logo mais às 15h, como disse o Jeremias, do jornal A Rede Alesp, transmite ao vivo, né, o curso ILP-FAPESP com o tema Genoma. E a professora Esther vai abrir aí essa palestra. Muito obrigada e tenha um bom dia. Muito obrigada a todos e obrigada pelo convite.